Nesse vídeo, iremos analisar o modelo de valuation através da análise do valor presente líquido e do fluxo de caixa descontado, suas características e desafios dentro do conceito do Value Investing. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Considerando os métodos de valuation existentes, a alternativa mais comum é usar uma abordagem de valor presente líquido e fluxo de caixa descontado. Em teoria, o valor intrínseco de qualquer ativo, seja um prédio de escritório, uma mina de ouro, uma empresa que vende mantimentos na esquina ou pela internet, um título do governo ou parte das ações da Amazon, é determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa disponíveis que o ativo fornece ao seu proprietário. O valor presente líquido é devidamente calculado como a soma dos fluxos de caixa presentes e futuros, tanto de despesa quanto de recebimento, com cada real de fluxo de caixa futuro devidamente descontado para levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. O termo fluxo de caixa descontado é usado para descrever o cálculo. Os investidores de Value Investing aceitam o convite e o cálculo do valor presente líquido, assim como todos os outros investidores fundamentalistas. As técnicas são ensinadas em todas as instituições de graduação e pós-graduação em negócios. Banqueiros de investimento, executivos financeiros corporativos as usam. Os governos dependem delas para avaliar os retornos de potenciais projetos de capital e outros investimentos. Calculadoras são programadas para produzir números de VPL e planilhas eletrônicas têm funções financeiras que farão o trabalho. A análise de VPL é inevitável, mas o que é verdade na teoria não precisa fornecer um modelo apropriado para medir o valor intrínseco na prática. Podemos dizer, apenas parcialmente de brincadeira, que o valor prático de análise de VPL deve ser descontado. A maneira padrão de calcular VPLs e, portanto, o valor intrínseco é começar estimando os fluxos de caixa relevantes para os anos atuais e futuros, até uma data razoável. Talvez uns 10 anos no futuro. Em seguida, seleciona-se, estima-se uma taxa para o custo de capital, que seja apropriada para o risco do ativo em questão. O custo de capital determina o valor separado por reais do fluxo de caixa de cada período futuro. Multiplicar os fluxos de caixa estimados em cada ano futuro por esses fatores de desconto produz os valores de hoje, o valor atual, desses fluxos de caixa futuro. A soma dos valores atuais individuais para os primeiros 10 anos é o valor presente de nossos fluxos de caixa que podem ser previstos. A prática habitual para lidar com os fluxos de caixa em um futuro distante é chegar ao que se chama de valor terminal. O valor terminal é calculado invariavelmente por meio da hipótese de que, após o ano 10, ou qualquer que seja o ano para o qual fizermos cálculos de fluxo de caixa anual, o fluxo de caixa cresce perpetuamente a uma taxa proporcional constante. Sob essa premissa, o valor desses fluxos de caixa, olhando para frente a partir do final do ano 10, será o fluxo de caixa projetado para o ano 11 vezes um múltiplo. Em teoria, esse múltiplo é igual a 1 dividido pela diferença entre o custo de capital e a taxa de crescimento perpétuo. Na prática, qualquer um dos métodos que identificamos anteriormente para avaliações de índice pode ser usado para fornecer um múltiplo como um suplemento ou um substituto para essa medida teórica. Como não veremos esse valor terminal antes do final do ano 10,
precisamos descontar o valor terminal de volta ao presente. Adicionamos isso ao VPL de nossos primeiros 10 anos de fluxo de caixa para obter um valor intrínseco para os fluxos de caixa atuais e futuros. Há uma séria inconsistência aqui entre a precisão da álgebra e as incertezas que afetam as variáveis que orientam o modelo. Estimamos as taxas de crescimento para os primeiros 10 anos e, em seguida, outra taxa de crescimento do final do ano 10 para sempre. Este é um exercício heróico, para não dizer temerário. Suponha que, em 2 ou 3 anos, a empresa enfrente mais concorrência, desafios tecnológicos, um aumento de seus custos e materiais que não pode repassar aos seus clientes ou qualquer de uma série de possibilidades razoáveis que restringirão ou mesmo eliminarão o crescimento desse fluxo de caixa. Imagine em que medidas nossas estimativas provavelmente serão precisas, mesmo para uma empresa estável, muito menos para empresas dinâmicas. Também presumimos que nossa empresa terá acesso a financiamentos de longo prazo a um custo de capital previsível continuamente. No entanto, quem sabe hoje o que os credores exigirão em 5 anos? Ou quanto os investidores em ações estarão dispostos a pagar por novas ações? As margens de lucros e os níveis de investimentos necessários, que são a base para as estimativas de fluxo de caixa, são igualmente difíceis de projetar com precisão em um futuro distante. Os investidores certamente estão cientes dessas dificuldades e existem maneiras de se tentar lidar com elas. Um método que certamente economiza tempo e esforço é simplificar o processo de avaliação, utilizando-se de cálculos de valores baseados em múltiplos. Isso equivale a transferir o cálculo do valor terminal de um ano futuro para o presente imediato. Uma mudança que dificilmente pode ser esperada para adicionar precisão e em todos os problemas de selecionar o múltiplo apropriado que discutimos anteriormente. Outra abordagem amplamente empregada para lidar com as incertezas do VPL é realizar um número exaustivo de análises de sensibilidade. Aqui, o analista varia os parâmetros operacionais projetados de uma empresa que determina os fluxos de caixas futuros, taxas de crescimento nas vendas, margens de lucro, investimentos necessários por real de vendas, o custo de capital e, então, observa as variações correspondentes na avaliação da empresa. O objetivo é registrar toda a gama de possibilidades de avaliação. O problema aqui é que o intervalo geralmente é grande, uma vez que os parâmetros subjacentes estão ligados entre si de maneiras complicadas. Não está claro qual das muitas avaliações possíveis é a que provavelmente se concretizará. A análise de sensibilidade tem a virtude de tornar explícita a falta de confiabilidade das estimativas de VPL, mas apontar o problema não é o mesmo que resolvê-lo. Há duas coisas que podem ser ditas a favor de uma abordagem de valor presente líquido versus o fluxo de caixa descontado para avaliação. Primeiramente, ela é correta do ponto de vista teórico. Se soubéssemos os fluxos de caixa futuro esperados sem erro e o custo do capital exato pelo qual descontá-los, uma análise VPL produziria o valor intrínseco adequado. Em segundo lugar, é, em teoria, superior às avaliações de índices, uma vez que, como apontamos anteriormente, as avaliações de índices podem ser consideradas apenas cálculos de VPL abreviados. Na medida em que existem problemas práticos com a abordagem do VPL, eles se aplicam igualmente, se não mais seriamente, às avaliações de índice. No entanto, na prática, existem 3 problemas fundamentais com o uso do VPL para calcular o valor intrínseco, que o torna
uma má alternativa para produzir estimativas de avaliação de forma consistente que se mostrarão superiores às feitas pelos investidores do outro lado da negociação. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!